Olá, bem-vindos ao programa Apostila. Meu nome é Vólia Bonfim, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho do Meta Cursos Jurídicos. Agora nós vamos estudar o tema de duração do trabalho. Aqui no estúdio nós estamos com os alunos da Faculdade Processos e eles vão se apresentar e dizer o que pretendem com a sua carreira jurídica. Olá, meu nome é Luiz Cláudio e na carreira jurídica eu pretendo seguir o cargo, na verdade, de delegado de Polícia Federal. Oi, meu nome é Vilma Godoy e quero seguir o curso acadêmico. Oi, meu nome é Rafael Formolo e eu pretendo ser defensor público. Olá, meu nome é Elson França e eu pretendo ser procurador do trabalho. Temos alguém da área trabalhista? Meu nome é Paulo Henrique e eu pretendo seguir a carreira acadêmica. Agora vamos conhecer o pessoal da internet do Mega Concursos de Belo Horizonte. Olá! Olá! Vocês já estão dando direito do trabalho? Já estudaram duração do trabalho? Como é que vocês estão aí na faculdade, no concurso? Alguns são alunos do curso do MEGA e alguns são formados em Direito. Então, os formados já estudaram a matéria, não é isso? Bom, agora vamos entender como funciona o programa. O Apostila é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é uma breve explanação do assunto, isso é, o nosso tema hoje é duração do trabalho. O segundo bloco, ele é destinado às respostas das dúvidas dos alunos do estúdio e os da internet. E o terceiro bloco é um quiz jurídico, isso é, um questionário com 10 perguntas. Vamos ao nosso tema, que é a duração do trabalho. Qual o motivo que levou o legislador a fixar um limite de tempo de trabalho? 3 foram os motivos. O primeiro aspecto é o aspecto biológico, isto é, um empregado que trabalha excessivas horas, um empregado que trabalha numa longa jornada, ele fica estressado, fica cansado e, por isso, doente. O segundo aspecto é o aspecto social. Por quê? Um empregado que trabalha muito não tem tempo para descansar. E sem tempo para descansar, ele fica menos com a família, menos com os amigos. Isso segrega laços familiares e laços sociais. E o terceiro e último aspecto é que aquele que trabalha demais e não descansa, e que por isso está com fadiga, estressado, produz menos. O terceiro fator é econômico. Bom, não preciso dizer que as normas destinadas a limitar o tempo de trabalho, há incluídas não só a jornada, que é a quantidade de horas trabalhadas, bem como os intervalos intra-jornada, entre jornadas, isto é, entre um dia e outro, e os descansos semanais e anuais, que são normas de medicina e segurança do trabalho e visam assegurar a melhor saúde do trabalhador. Exatamente por isso elas são normas de ordem pública e não deveriam, como infelizmente acontece algumas vezes, ser disponibilizadas. Isto é, normas de característica pública são normas indisponíveis. Bom, a Constituição de 88, no artigo 7º, inciso 13, fixou a jornada em 8 horas diárias e 44 semanais. Se a gente tem um dia da semana destinado ao descanso, isto é, se a semana tem 7 dias e se um dia desta semana é destinado ao repouso, isso significa que eu tenho que distribuir os horários de trabalho fixados em lei e na Constituição nos 6 dias restantes. O que nos resta? 8 horas por dia, 5 dias no máximo na semana. E no 6º dia, poderíamos ter 4 horas.
Claro, nada obsta que o empregador contrate o empregado para trabalhar menos horas que aquelas previstas na lei. Lembro a todos do princípio da norma mais favorável, isto é, pode o empregador contratar o empregado para trabalhar 6 horas, 7 horas, e serão consideradas extras as horas trabalhadas além do limite contratual. A Constituição, ela estabeleceu o limite máximo, mas ela também apontou exceção. A exceção ao limite máximo de 8 horas por dia e 44 semanais é o acordo de compensação. É claro que nós temos também leis especiais fixando jornadas especiais para outros trabalhadores, o que será abordado a seguir. O que é o acordo de compensação? Compensar uma jornada significa trabalhar mais horas num dia pela correspondente diminuição em outro dia. Então, se o limite máximo estabelecido na Constituição é de 8 horas, toda vez que o empregado trabalhar mais que 8 num dia para, no outro dia, trabalhar menos que 8, de forma a compensar, nós estaremos diante de um acordo de compensação. A compensação só pode ser feita, segundo o artigo 59 da CLT, combinado com o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, mediante acordo escrito individual entre empregado e empregador, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, nós temos 3 formas de se estabelecer o acordo de compensação. A primeira forma é um acordo escrito. Não serve tácito, não serve oral. Tem que ser um acordo escrito, individual, entre aquele empregado e aquele empregador. A segunda forma é um acordo coletivo, feito entre o sindicato daquele empregado e aquela empresa, ou uma convenção coletiva, feita entre os sindicatos representantes das respectivas categorias. O acordo de compensação, ele encontra algumas limitações na lei, como, por exemplo, no parágrafo 2º, artigo 59 da CLT, é dito expressamente que você só pode acrescer 2 horas extras por dia. Nenhum empregado deveria, salvo algumas raras exceções que estão previstas no artigo 61, nenhum empregado deveria trabalhar mais que 2 horas extras por dia. E por que disso? Porque o excesso de trabalho, isto é, as 8 horas fixadas na lei, mais 2, é claro que iriam trazer uma fadiga além do limite da normalidade. O legislador entendeu que, se for para laborar em horário extraordinário, que elas sejam de no máximo 2. Além disso, também estabeleceu a lei que, mesmo que se admita que essas horas extras sejam prestadas, elas devem ser compensadas em, no máximo, 1 ano. A lei não foi expressa a respeito deste ano referido no parágrafo 2º, isto é o ano civil? São 12 meses? E a jurisprudência tem entendido que se o empregado fez hora extra hoje, a compensação, isso é, os 12 meses máximos para se compensar, conta do dia de cada hora extra, de forma que você tem um efeito cascata. É claro que nós podemos ter a compensação que eu denomino de compensação por critério fixo, que eu acho que é o melhor critério para o trabalhador. Qual é a compensação fixa ou por critério fixo? É aquela em que o empregado já sabe de antemão que ele vai trabalhar, por exemplo, 9 horas por dia, portanto eu já estou além do limite da 8ª, de segunda a quinta.
E sexta-feira ele trabalha 8 horas. E sábado ele compensa. Isto é, o certo não seria 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado? Se você tirar o sábado e distribuir essas horas de segunda a quinta, você consegue fazer com que o empregado tenha um labor extra de segunda a quinta. Sexta, não tem labor extra, mas em compensação ganha o sábado. Isso é bom para o trabalhador, porque não precisa sair de casa para ficar apenas 4 horas trabalhando, perdendo tempo no transporte, gastando vale transporte, que é custoso para o patrão. Então, nós temos um acordo de compensação fixo, que é benéfico tanto para o empregado quanto para o patrão. Este tipo de acordo de compensação, que é aquele em que as partes, isto é, tanto o empregado quanto o empregador, de antemão, já sabem o dia do labor extra e o dia do labor reduzido para compensar o extra. Isto é, você trabalha mais num dia e no outro você trabalha menos. Esta é a compensação benéfica. Mas nós temos acordo de compensação aleatório, é um critério aleatório, que alguns autores gostam de denominar de banco de horas. A nomenclatura banco de horas não está expressa na lei, mas é bem conhecida entre os estudiosos da área. Por que o nome banco? Banco de horas lembra um sistema de conta corrente. O que acontece na sua conta corrente? Provavelmente na sua conta corrente você tem créditos e débitos. E você chega no final, você olha para a sua conta e diz, nossa, estou positiva. Não, eu estou negativa. Este seria o sistema de banco de horas ou o sistema de compensação aleatória. Nem o empregado sabe o dia que faz hora extra, nem sabe o dia que vai compensar. Isto não é bom para o empregado. Isso só é bom para o patrão. Então, vamos dar um exemplo. Um bancário, cuja jornada especial é de 6 horas, vamos dizer que ele assine um acordo de compensação, já que ninguém está obrigado a ajustar a compensação. Ela se dá ou mediante acordo individual ou ele se submete à autorização já prevista na norma coletiva. E o combinado é o seguinte, olha, enquanto tiver cliente na agência, você fica até o limite de 2 horas. O dia que não tiver muito expediente, em que a agência estiver mais vazia, você sai mais cedo. E eu pergunto a você, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, que horas você vai sair? Isto é, se você tivesse de antemão, sabendo que o seu horário é de 8 às 16, com 1 hora de intervalo, você saberia que se fosse ajustado que você trabalharia até às 17, você ia poder avisar em casa que você não ia buscar o seu filho, que você não ia poder fazer esta ou aquela tarefa, ou esse ou aquele curso. Mas, diferentemente disso, você não sabe e não tem o controle do seu próprio trabalho, da sua vida. Você não sabe quantas horas, minutos você vai ser obrigado a trabalhar naquele dia. E se vai trabalhar, porque pode acontecer de você chegar lá na agência e o seu chefe dizer, olha, hoje não tem ninguém, olha como está vazia a agência, vai para casa e tira aquela sua folga, porque eu estou te devendo aqui, ó, estou olhando o seu extrato, o nome não é extrato não, só para entender, eu estou olhando aqui o seu extrato. Você está cheio de créditos de horas extras, então você vai lá e já fica 6 horas em casa, que é a jornada do bancário, e com isso eu abato essas 6 horas. Isso pode ser bom para o patrão, porque para o empregador é uma mão de obra que ele consegue usar de acordo com a demanda. E ele deixa de pagar a hora extra. Isso é vantajoso, porque ele está compensando, ele tem 1 ano para fazê-lo. Mas será que isso é bom para o empregado? Será que é bom para você não saber qual o seu horário durante todos os dias que você trabalha?
Será que você não quer agendar a sua própria vida? Saber se você pode buscar o seu filho no colégio ou se matricular naquele ou neste curso ou naquela faculdade? Muito bem, o banco de horas tem sido amplamente aceito pelo TST e pela jurisprudência. Eu venho defendendo que o banco de horas aleatório, sem qualquer vantagem para o empregado, é um abuso de direito. Vamos ver quem são os excluídos do capítulo da duração do trabalho. Isto é, realmente o legislador fixou uma jornada de 8 horas, como regra geral, e 44 semanais. Mas alguns trabalhadores estão excluídos não só da limitação do tempo de 8 horas, como também dos intervalos intrajornada, entre jornada e qualquer tipo de intervalo, que seria o sobreaviso, que é outro tipo de trabalho e etc. De acordo com o artigo 62 da CLT, estão excluídos o trabalhador externo e os gerentes ou empregados de confiança. São externos aqueles que trabalham fora do estabelecimento do patrão. E são empregados de confiança aqueles que detêm algum poder inerente do patrão. Um patrão pode admitir, um patrão pode demitir, pode fazer compras, efetuar contratos, assinar, pode determinar regras, aplicar punições, criar funções, extinguir funções. Então, esses são poderes inerentes do patrão. Toda vez que o patrão delegar poderes a um empregado, ele é de confiança. Mas nem todo empregado de confiança está excluído do capítulo de jornada. Apenas aqueles que puderem colocar, diante dos poderes que eles detêm, em risco a própria atividade da empresa. É como se ele fosse um longa-manos, um substituto do patrão, como se ele se confundisse com o próprio empregador. Então, não é qualquer empregado de confiança que está excluído, tão somente aquele que tem poderes de mando, gestão, administração, numa intensidade maior a ponto de se confundir com o próprio patrão e que ainda receba 40% a mais do seu salário ou do cargo efetivo. Também não é qualquer empregado externo que está excluído do capítulo da jornada. Apenas os externos cuja fixação de horário é incompatível está excluído. Então, por exemplo, motorista de ônibus intermunicipal ou circular ou interestadual. É possível você saber quanto tempo ele está trabalhando? Claro, apesar do trabalho dele não ocorrer internamente, porque ele está na rua, quando você compra a sua passagem Rio, Brasília, está lá o horário da saída e está lá o horário da chegada. Você sabe que o motorista dirigiu tanto tempo. Há, inclusive, as famosas guias ministeriais, que hoje são aceitas como controle de ponto dos motoristas de ônibus municipais. Então, nós percebemos que os externos, que o único externo excluído do capítulo da duração do trabalho é aquele em que o empregador não tem como controlar a sua jornada. Bom, para finalizar, é bom lembrar que nós temos também empregados com jornada especial. O advogado tem jornada, por exemplo, de 4 horas contínuas, salvo acordo escrito, acordo ou convenção coletiva e contrato de exclusividade. O professor, por exemplo, dos ensinos vinculados ao MEC, ele tem uma jornada de 4 horas aula,
consecutivas ou 6 intercaladas. Os bancários, jornadas de 6 horas, os ascensoristas, os turnos ininterruptos de revezamento, as telefonistas. Então, nós temos uma série de leis que também fixam jornadas reduzidas e algumas até jornadas ampliadas, como o aeronauta. E o legislador é muito inteligente. Imaginem vocês se o aeronauta tivesse que sair do avião ao completar 8 horas de jornada. Não tinha como. Então, é óbvio que a jornada dele se adequa ao tipo de atividade econômica. Bom, nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco e convido todos vocês a participarem do nosso segundo bloco, em que serão respondidas as dúvidas dos nossos alunos da Faculdade de Processos, bem como dos nossos alunos via web do Mega Concursos. Então, eu aguardo vocês daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Apostila. Eu sou Vólia Bonfim, juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho do Meta Cursos Jurídicos, curso preparatório para magistratura e procuradoria do trabalho. Este bloco tem a finalidade de responder às questões dos nossos alunos que estão no estúdio da Faculdade de Processos e dos nossos alunos do Mega Concursos via internet. Vamos ouvir as perguntas e vamos às respostas. Primeiro você, Luiz. Eu gostaria de saber, professor, se na compensação de jornadas sob o sistema 12/36, ela é válida. É ótima pergunta feita pelo Luiz. Por quê? Porque o artigo 59, parágrafo 2º, expressamente estabelece que o máximo de horas a serem laboradas para fins de compensação são 10 horas por dia, o que vem naquela lógica do que foi dito no primeiro bloco, isso é, de que só poderá haver acréscimo de 2 horas extras por dia. Ora, como então poderia existir um acordo de compensação sob o sistema de 12 horas de trabalho por 36 de descanso? Isso não seria lógico. Mas, respondendo à sua pergunta, a jurisprudência tem tolerado, sim, a compensação de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, sob o forte argumento de que a norma coletiva pode tudo. Se a norma coletiva, de acordo com a Constituição, no artigo 7º, inciso 4, autorizou que o acordo coletivo e a convenção pudessem reduzir o próprio salário do empregado, quanto mais aumentar o limite de 10 horas estabelecido na lei infraordinária. Isto é, não é a Constituição que estabelece o limite da compensação, é a CLT. Então, a jurisprudência tem aceitado sob o argumento da flexibilização. Vamos à pergunta agora dos nossos alunos do Mega Concursos. Meu nome é Débora e eu gostaria de saber se o tempo de deslocamento, o itinerary, é computado na jornada. De acordo com o artigo 58 da CLT, o tempo de deslocamento que o empregado gasta da sua casa para o seu trabalho e vice-versa, ele não é computado na jornada. Isto é, o empregado pode morar em qualquer lugar, a 1 hora, a 20 minutos ou a 5 minutos da empresa. O tempo que ele perde no ônibus, no metrô, no trem, não é computado na jornada. Só é computado na jornada o tempo a partir do momento que ele pisa na empresa para trabalhar, a partir do início do seu labor. É claro que há exceção. O próprio artigo 58, ele determina que, se por um acaso a empresa ficar em local de difícil acesso, ou a empresa, não o empregado, ela não tiver acesso a transportes públicos e, se o empregador fornecer condução
aí sim o tempo será computado na jornada. Então, por exemplo, o empregador, a pessoa jurídica, fica no alto de uma colina. Acho meio difícil, mas ele fica no alto de uma colina. E você não tem como ter acesso. Não há ônibus, não há metrô, não há carro. E o empregador, para facilitar o transporte do empregado, a chegada do empregado a esse lugar, dá o transporte. Um ônibus, um carro. Aí sim, se o empregador fornecer o transporte e se o empregador ficar em local de difícil acesso, o tempo será computado. Se esse tempo ultrapassar a jornada, será hora extra. Vamos à pergunta agora do Rafael. Meu nome é Rafael. Eu gostaria de saber se só existe a modalidade de compensação anual e se toda compensação anual é prejudicial. Na verdade, a compensação de jornada, ela pode se fazer na forma do ajuste. Então, se as partes, empregado e empregador, ajustaram que a compensação ocorreria na semana, então o empregado vai trabalhar 9 horas, por exemplo, de segunda a quinta, 8 horas na sexta, não vai trabalhar sábado, não vai trabalhar domingo e compensou. Isso é, na semana, ele só fez 44 horas. Ele não ultrapassou o limite legal. Mas o empregador pode estabelecer, junto com o empregado, através da norma coletiva, que a compensação ocorra no mês. Por exemplo, o sistema de 12 horas por 36, perguntado ainda agora pelo colega Luiz. Então, o sistema de 12 por 36, você trabalha 12 horas num dia, mas descansa 36. Isso é um dia sim, outro não. No final do mês, você trabalha menos que as 220 horas estabelecidas como máximo. Mas é possível você fazer a anual. E respondendo à sua segunda pergunta, a compensação anual nem sempre é maléfica. Por exemplo, é possível você trabalhar 1 hora a mais por 6 meses e 1 hora a menos por 6 meses. Mas você sabe a hora que você entra e a que você sai. Então, você tem exata noção do seu horário. Vamos agora aos nossos alunos da internet do Mega Concursos. Vamos à segunda pergunta de vocês. Meu nome é Marcos. Eu gostaria de saber se o empregado, para ter direito à hora extra, ele precisa de assinar um contrato prévio com o empregador. Bom, a CLT, incrivelmente, diz que sim. Mas a jurisprudência não faz essa interpretação literal. Isto é, expressamente a CLT diz: o contrato de trabalho poderá ser acrescido de 2 horas extras mediante acordo escrito. Mas é óbvio que ninguém pode se valer da sua própria torpeza. O empregador não pode exigir ou permitir que o empregado faça horas extras e não as remunere. Isto quer dizer que a jurisprudência tem razão. Independe de ajuste escrito o pagamento das horas extras, como também da limitação da lei. A lei, apesar de ter dito 2 horas extras, se ele fizer mais que 2, receberá. A nossa terceira pergunta, quem vai fazer? Professor, eu gostaria de saber qual é a consequência de um acordo de compensação tácito oral de fato cumprido. Bom, se o empregado de fato trabalha 9 horas por dia, de segunda a quinta, 8 horas sexta, não trabalha sábado e não trabalha domingo, porque compensou o sábado com as horas extras, mas não existe nada escrito, nem norma coletiva autorizando. Isto quer dizer que esse acordo de compensação é nulo, porque ele fere a lei. A lei é o contrato mínimo de trabalho e as suas normas têm características de um direito público. Não pode ser tácito nem oral. Nulo o acordo, o empregador tem que pagar as horas extras na forma da súmula 85. Vamos à nossa última pergunta dos nossos alunos do Mega Concursos da internet. O intervalo de almoço é computado ou não para a jornada de trabalho? Não, a regra é que os intervalos intra-jornada e entre jornadas, entre um dia e outro, a regra é que ele não é computado. Então, você trabalha 4 horas, você descansa 1
ou 2 horas, porque a lei permite no mínimo 1, no máximo 2 horas de intervalo, e depois você trabalha mais 4 horas. Isso quer dizer que aquele horário do almoço não é computado na jornada. Bom, com isso nós estamos terminando o nosso segundo bloco e eu convido a todos ao nosso terceiro bloco, que é um quiz jurídico, isso é um questionário feito para aferir o conhecimento que a gente adquiriu até aqui. E, ao final, será entregue 2 livros jurídicos àquele que tiver a melhor pontuação. Então, aguardo os senhores no próximo bloco. Voltamos com o programa Apostila. Estamos no nosso terceiro e último bloco e agora vai ser o nosso quiz jurídico, isto é, 10 perguntas serão formuladas, cada pergunta com 4 alternativas e os nossos alunos presenciais vão receber este aparelho para, de acordo com a alternativa que entender correta, apertar no nosso painel será marcada a resposta. Ao final, eles receberão pontuações e aquele que tiver a melhor pontuação vai receber estes 2 livros jurídicos. E depois eu peço aos nossos alunos do Mega Concurso que também anotem as respostas para a gente saber a pontuação e dar parabéns para vocês. Vamos então à nossa primeira pergunta. Assinale a alternativa incorreta. A jornada do advogado empregado é de 4 horas diárias, salvo acordo ou convenção coletiva ou exclusividade? 2. A jornada do bancário é de 6 horas diárias e 36 semanais? 3. A jornada dos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento é de 6 horas, salvo negociação coletiva? 4. A regra geral é a jornada de 8 horas por dia, limitada a 44 semanais. Lembrem que é incorreta. Valendo. Vamos à resposta? A jornada do bancário, de fato, é de 6 horas, mas é limitada a 30 horas semanais. Isto porque o bancário tem a chamada semana inglesa. Semana inglesa é o trabalho de segunda a sexta e o descanso aos sábados. Lembro a vocês que os empregados de confiança, os empregados de fiscalização e cargos de chefia estão excluídos da jornada reduzida do bancário de 6 horas e passam a ter uma jornada maior. Como a regra geral é de 8 horas, eles saem da jornada de 6 e chegam a de 8. Mas, se numa agência bancária você tiver o gerente geral da agência, ele estará incluído no artigo 62 e, por isso, excluído do capítulo da jornada. Então, percebemos que um banco pode ter o bancário, por exemplo, um caixa, por exemplo, uma atendente, por exemplo, uma recepcionista, cuja jornada é de 6 horas. Nós podemos ter os chefes de serviço, os gerentes de conta, que eles detêm algum poder de confiança, o tesoureiro, e com isso eles saem da jornada reduzida de 6 para a jornada de 8. Mas, se ele for o gerente geral, presume-se poder de mando, gestão e administração. Daí porque a súmula 287 determina que, se for o gerente geral, ele estará excluído do capítulo da duração do trabalho. Vamos à segunda pergunta. Acerca da compensação de jornada, é incorreto afirmar que 1. É anual a limitação máxima para a compensação da jornada. 2. A lei permite o acréscimo de no máximo 2 horas extras por dia. 3. A compensação de jornada pode ser de forma tácita. 4. Em regime de compensação, o empregado pode trabalhar até, no máximo, 10 horas por dia. Valendo. Vamos à resposta? Resposta 3. A compensação de jornada pode ser feita de forma tácita. Isso é verdade?
Não, a compensação de jornada só pode ser feita, como já visto no primeiro bloco, através de acordo individual escrito entre empregado e empregador, ou através do acordo coletivo feito entre o sindicato dos empregados e a empresa, ou através de convenção coletiva. Lembro a vocês que a jornada é matéria vinculada à medicina e segurança do trabalho. Daí porque é norma de indisponibilidade. Portanto, quando a lei permite e cria exceção, a interpretação tem que ser restritiva, não se admitindo uma interpretação extensiva. Portanto, não é possível acordo oral ou acordo tácito. Vamos à terceira questão. Assinale a alternativa correta. A norma coletiva pode autorizar a compensação da jornada? O acordo individual escrito não pode autorizar a compensação da jornada? O labor habitual de horas extras no dia destinado à compensação não torna nulo o respectivo ajuste? O empregado que trabalhar mais de 2 horas extras por dia não tem direito a receber os excedentes desse número em face da limitação legal. Valendo. A resposta correta é 1. A norma coletiva pode autorizar a compensação de jornada. Vimos que a compensação de jornada tem que ser ajustada entre as partes individualmente ou entre as partes coletivamente. Norma coletiva é uma outra nomenclatura que engloba tanto o acordo coletivo quanto a convenção coletiva. Então, a resposta correta é de número 1. Vamos à próxima pergunta. Em relação ao trabalho do professor, é correto afirmar: 1. Que sua jornada é de 8 horas diárias e 40 semanais. 2. Que sua jornada depende do ajuste entre as partes. 3. Que sua jornada é de 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas. 4. Que sua jornada é fixada pelo projeto pedagógico do curso. Vamos lá? Vamos à resposta? Resposta 3. A jornada do professor é de, no máximo, 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas. Lembro a vocês que existem 2 tipos de ensino. O ensino do curso livre e o ensino dos cursos vinculados ao MEC. E, de acordo com a corrente majoritária, o artigo 318, que fixa essa jornada aos professores, só é destinada aos professores de ensinos vinculados ao MEC. Isso é o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o cursinho de dança, o cursinho de inglês, o cursinho de ginástica, academia. Estas não têm a limitação da lei. É óbvio que isso não é unânime, mas é uma interpretação majoritária por conta do artigo 315 e 314 da própria CLT. Vamos à próxima pergunta. Assinale a alternativa incorreta. Não serão descontados nem computadas as variações de horário não excedentes de 5 minutos, observado o limite de 10. 2. O tempo despendido pelo empregado de casa até o local de trabalho para o seu retorno é computado na jornada. O adicional de horas extras é de 50% e 4. Considera-se regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda de 25 horas semanais. Valendo. A resposta é 2. Lembre que a pergunta foi qual era a alternativa incorreta. O tempo despendido pelo empregado de casa ao seu trabalho é computado? Não, ele não é computado. Só são computadas as horas in itinere ou horas
despendidas pelo empregado no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, por isso horas de itinerário, quando a empresa ficar em local de difícil acesso e fornecer transporte ao empregado, cobrado ou não. Vamos a outra pergunta. Estão excluídos da jornada de trabalho sem direito ao pagamento de horas extras apenas os gerentes com poderes de gestão, os trabalhadores externos cuja fixação de horário é incompatível, assim como os gerentes com poderes de gestão. 3, nenhum trabalhador está excluído. 4, os professores. Valendo? A resposta é 2. Os trabalhadores externos, cuja fixação de horário é incompatível, estão excluídos, assim como os gerentes com poderes de mando e gestão. Vimos que o externo, cuja fixação de horário é possível, melhor, a mensuração, a fiscalização, quando o empregador puder, de alguma forma, fiscalizar o trabalho do empregado, mensurar a quantidade de trabalho que ele executou num dia, apesar dele ser externo, ele estará incluído na jornada, ele só está excluído quando não for compatível. Vamos à próxima pergunta. Assinale a alternativa correta. A doméstica não tem direito ao pagamento de horas extras. As horas extras são acrescidas de 20% quando laboradas por homens e de 25% quando laboradas por mulheres. 3. A compensação de jornada não está autorizada constitucionalmente. 4. Os empregados sob regime de tempo parcial podem prestar horas extras. Valendo. Vamos à resposta? A doméstica não tem direito ao pagamento de horas extras. Na verdade, a doméstica está excluída do capítulo da duração do trabalho. Ela está excluída da própria CLT. Artigo 7º da CLT exclui expressamente a doméstica da sua aplicação. Então, ela não é só a jornada, ela não tem direito à jornada, ela não tem direito à hora extra, ela não tem direito a postular um intervalo entre a jornada, entre jornada, então a doméstica está excluída deste benefício. A próxima pergunta, a respeito do bancário, é correto afirmar: 1. O empregado que exerce cargo de confiança tem direito à jornada de 6 horas? O exercente de cargo de confiança está excluído da jornada de 6 horas, mesmo que não receba qualquer gratificação? É obrigatório o pagamento de 1/3 a título de gratificação aos exercentes do cargo de confiança? 4. O exercente de cargo de confiança está excluído da jornada de 6 horas se receber gratificação igual ou superior a 1/3 do cargo efetivo. Vamos lá? Valendo? A resposta é: o exercente de cargo de confiança está excluído da jornada de 6 horas, desde que receba uma gratificação igual ou superior a 1/3. Isso está expresso no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. É justo porque não seria correto ele deixar de ganhar 2 horas extras para ter o mesmo salário que tinha antes de ser promovido, de caixa para gerente, por exemplo. Então a lei foi justa, dizendo que, apesar de não obrigatória a gratificação, se ele exercer cargo de confiança e se receber a gratificação, estará excluído da jornada reduzida e incluído na jornada geral de 8 horas. Próxima pergunta. Assinale a alternativa correta. A telefonista tem jornada normal de 8 horas? A jornada de 6 horas dos bancários também é aplicada aos empregados de portaria e limpeza? O operador de telemarketing ou teleatendimento tem jornada fixada por lei? 4. A telefonista não tem jornada fixada por lei? Lembrem que é a alternativa correta. Valendo?
Vamos à resposta? A jornada de 6 horas do bancário também é aplicada aos empregados de portaria e limpeza que trabalham no banco. Bancário não é só aquele que trabalha com o dinheiro. Não é só o caixa, o tesoureiro, o gerente. Todo mundo que trabalha para banco como empregado, desde a limpeza, a portaria, todos, telefonista, atendentes, todos são bancários e têm direito à jornada reduzida, salvo se exercerem cargo de confiança. Vamos então à última pergunta. De acordo com a jurisprudência do TST, 1. A supressão do labor extraordinário não gera qualquer direito ao empregado por ser uma alteração vantajosa para o trabalhador. 2. O caixa bancário exerce função de confiança, não tendo direito à 6ª e à 7ª hora como extra. 3. O gerente de conta não está incluído no artigo 62.2 da CLT, mas apenas o gerente geral da agência em face da presunção de poderes de gestão. 4. O tesoureiro de banco não exerce cargo de confiança, tendo direito à jornada de 6 horas. Então, qual dessas alternativas é a correta? Valendo? E a resposta é: o gerente de conta não está incluído no artigo 62, mas apenas o gerente geral em face da presunção de poderes de gestão. A gente já tinha visto no primeiro bloco que o cargo de confiança é aquele em que o empregado detém um ou mais poderes inerentes do patrão. Então, um patrão, ele tem poderes de direção, de gestão, de mando, de administração. Ele pode punir o trabalhador, ele pode distribuir tarefas, ele pode criar cargos, extinguir cargos. Qualquer uma dessas atribuições, assinar contratos, contratar, distratar, emitir procurações, qualquer uma destas funções, se forem delegadas a um trabalhador, ele vai ser um empregado de confiança. Mas nem todo empregado de confiança coloca em risco a atividade da empresa. Pensem só, o chefe do boy, o chefe do servente, o que ele pode fazer? O chefe do servente, ele pode distribuir tarefas e vamos dizer, fiscalizar o trabalho dos demais serventes. Ele já foi servente um dia e foi promovido a chefe de servente. Os poderes do chefe de servente são comparados aos poderes de alguém que possa contratar pela empresa, que possa, de fato, assinar cheques, alguém que possa emitir procurações, alguém que possa delegar poderes. Então, a confiança tem diversos níveis, diversas intensidades. Por isso, a súmula 287 do TST expressamente emitiu o seguinte parecer: o gerente geral da agência é uma só voz, é a voz maior. Daí a presunção de poderes de mando, gestão. Ele pode escolher os rumos do empreendimento, ele pode escolher os rumos daquele negócio. Enquanto o gerente de conta, o chefe de serviço, não faz. Bom, estamos no final do nosso programa. Vamos então ver quem fez a melhor pontuação para receber os 2 livros. E a melhor pontuação foi do Paulo. Paulo, parabéns! Aqui o seu prêmio, livros jurídicos para você continuar a estudar. Vamos ver os nossos alunos lá do Mega Concursos para saber quem teve a melhor pontuação. A Débora pontuou mais. Parabéns, Débora, pela sua pontuação. Bom, eu agradeço a presença dos alunos do Mega Concurso, pela participação, dos alunos presenciais da Faculdade de Processos. Eu sou Vólia Bonfim, professora de Direito do Trabalho, e nós estamos aqui encerrando mais um programa Apostila.